pessoal, eu sou o Edward Henry e estou aqui para mais um vídeo de SMR no canal. Hoje com o capítulo 7 de O Último Olimpiano. Como o intuito do SMR é te fazer relaxar, dormir, sentir soninho, eu peço agora que você curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito, porque isso me ajuda muito. E se você tiver condições de me ajudar ainda mais, veja os links na descrição do meu Apoia-se e da minha vaquinha online, que aí você ajuda financeiramente aqui o canal, caso você tiver condições, queira receber as recompensas, né? Que quem ajuda no Apoia-se tem recompensas. Então, eu serei eternamente grato. Para quem não sabe também, esse livro ele é o último da saga Percy Jackson. Então, eu estou pedindo aqui que, caso vocês não queiram que eu continue com os próximos livros do Rick Riordan, né, as próximas sagas, você deixa aqui nos comentários. Você tem que pedir muito, para eu ver que você quer muito. E muitas pessoas de preferência pedindo outros livros, né? Se eu não tiver aqui, eu já falei em outros vídeos, os livros que eu tenho aqui em casa, né? As sagas, tem Jogos Vorazes, Divergente, Maze Runner, Crepúsculo, Como Eu Era Antes de Você, enfim. E os livros que eu não tiver aqui, se tiver muitos pedidos, eu posso ir atrás de consegui-los, e aí eu acato com, enfim, as sugestões que vocês deixarem. Esse é o quinto livro da saga Percy Jackson, é o último e o quinto, ou o quinto e o último, enfim. E eu tenho todos os outros livros aqui no canal. É só você ir na aba Playlists e você vai ver todos os livros, todos os vídeos de ASMR que a gente tem por aqui. E também, como eu falei, esse é o capítulo 7, a gente tem todos os outros 6 capítulos também de O Último Olimpiano aqui. Também na aba Playlists você consegue ver tudo lá, ok? Mas, caso você esteja aqui apenas pelo relaxamento e não pela história, não se importe muito pela história, só está aqui pelos gatilhos, pelos sussurros e tudo mais, saiba que durante a leitura eu vou alternando entre essa voz e essa voz, porque existem pessoas que preferem que eu fale assim, existem pessoas que preferem que eu fale assim, e existem pessoas que gostam dos dois. Então, para agradar gregos, troianos, romanos, enfim, todo tipo de público que vier consumir esse vídeo e todos os outros aqui do canal, a gente vai fazendo dessa maneira, então. Então, o capítulo é o 7 e o nome dele é Minha Professora de Matemática Me Dá Uma Carona. Aparecemos no Central Park, bem ao norte de The Pond. A senhora O'Leary parecia bastante cansada ao caminhar mancando até um monte de pedras grandes e arredondadas. Ela começou a farejar por ali, e eu temi que fosse demarcar seu território, mas Nico disse: "Tudo bem, ela só está sentindo o cheiro do caminho de casa." Eu franzi a testa. "Por entre as pedras? O mundo inferior tem 2 entradas principais", disse Nico. "Você conhece a de Los Angeles, o barco de Caronte." Nico assentiu. "A maioria das almas vai por aquele caminho, mas existe uma passagem menor, mais difícil de encontrar, a porta de Orfeu." "O camarada com a harpa?" "O camarada com a lira", corrigiu Nico. "Mas sim, é ele. Usou sua música para encantar a terra e abrir uma nova passagem para o mundo inferior. Abriu o caminho cantando até o palácio de Hades e quase escapou com a alma da mulher dele." Eu me lembrava da história. Orfeu não devia olhar para trás enquanto guiava sua mulher de volta ao mundo, mas é claro que olhou. Era uma daquelas típicas histórias de "e então eles morreram", fim, que sempre deixavam os semideuses muito sentimentais. Então essa é a porta de Orfeu. Tentei me mostrar impressionado, mas aquilo ainda parecia uma pilha de pedras. "Como é que se abre?" "Precisamos de música", disse Nico. "Que tal você cantando?" "Ah, não, você não pode simplesmente assim mandar que isso se abra. Afinal, você é filho de Hades. Não é assim tão fácil. Precisamos de música." Eu tinha certeza de que, se tentasse cantar, tudo o que conseguiria era provocar uma avalanche. "Tenho uma ideia melhor." Virei-me e gritei: "Grover!" Esperamos muito tempo. A senhora O'Leary se enroscou e tirou uma soneca. Eu podia ouvir os grilos na floresta e uma coruja piando. O trânsito zumbia ao longo
do Central Park West. Cascos de cavalo ressoavam em uma trilha próxima, talvez uma patrulha da polícia montada. Eu tinha certeza de que eles adorariam encontrar dois garotos perambulando pelo parque à 1 da manhã. Não vai adiantar, disse Nico por fim, mas eu tinha um pressentimento. Meu elo de empatia estava formigando de verdade, pela primeira vez em meses, o que significava que um monte de gente havia subitamente sintonizado o Natural Channel, ou Grover estava por perto. Fechei os olhos e me concentrei. Grover! Eu sabia que ele estava em algum lugar do parque, porque não conseguia pressentir suas emoções. Tudo o que sentia era um leve zumbido na base do crânio. Grover, pensei com mais insistência. Respondeu alguma coisa. Uma imagem surgiu em minha mente. Vi um olmo gigante bem no meio do bosque, afastado das trilhas principais. Raízes retorcidas se entrelaçavam, formando uma espécie de cama. Deitado nela, com os braços cruzados e os olhos fechados, estava um sátiro. A princípio, eu não tinha certeza se era Grover. Ele estava coberto de galhos e folhas, como se estivesse dormindo ali havia muito tempo. As raízes pareciam estar tomando a forma de seu contorno, puxando-o lentamente para dentro da terra. Grover, disse eu, acorde. Cara, você está coberto de terra. Acorde. Com sono, murmurou sua mente. Comida, sugeri. Panquecas. Seus olhos se abriram de repente. Um montoado de pensamentos encheu minha cabeça, como se de repente ele estivesse no modo fast forward. A imagem se desfez e eu quase caí. O que aconteceu? Perguntou Nico. Consegui contato com ele. Ele, sim, está a caminho. 1 minuto depois, a árvore ao nosso lado tremeu. Grover caiu de cabeça do meio dos galhos. Grover! Gritei. Au! A senhora Larry levantou a cabeça, provavelmente se perguntando se íamos brincar de pegar com o sátiro. Bé! Baliu Grover. Tudo bem, cara? Estou bem. Ele esfregou a cabeça. Seus chifres haviam crescido tanto que se projetavam mais de 2 centímetros acima dos cabelos encaracolados. Eu estava do outro lado do parque. As tríades tiveram essa ótima ideia de me passar através das árvores para me fazer chegar até aqui. Elas não entendem muito bem essa coisa de altura. Ele sorriu e pôs os pés no chão. Bem, na verdade os cascos. Desde o último verão, Grover tinha parado de tentar se disfarçar de humano. Não usava mais o boné, nem os pés falsos. Não usava mais nem mesmo jeans, já que suas pernas de bode eram peludas. Sua camiseta tinha uma ilustração daquele livro, Onde Vivem os Monstros. Estava coberta de terra e seiva de árvores. Sua barbicha parecia mais cheia, quase igual a de um homem, ou bode, adulto. E ele agora estava tão alto quanto eu. Que bom ver você, garoto bode, disse eu. Lembra-se de Nico? Grover dirigiu um cumprimento de cabeça a Nico. Então me deu um forte abraço. Ele cheirava a grama recém-aparada. Percy! Berrou. Senti sua falta. Sinto falta do acampamento. Na natureza não servem enchiladas muito boas. Eu estava preocupado. Falei. Onde se meteu nos últimos 2 meses? Nos últimos 2? O sorriso de Grover desapareceu. Nos últimos 2 meses? Do que você está falando? Não tivemos mais notícias suas, disse eu. Juniper está preocupada. Mandamos mensagens de íris, mas... Espere, ele olhou para as estrelas no céu, como se estivesse tentando calcular sua posição. Em que mês estamos? Agosto. Seu rosto ficou sem cor. Impossível, é junho. Eu só me deitei para tirar um cochilo e... Ele agarrou meus braços. Agora lembro, ele me apagou. Percy, precisamos detê-lo. Uau, falei. Acalme-se, conte o que aconteceu. Ele respirou fundo. Eu estava andando no bosque perto de Harlem Mere, então senti um tremor no chão, como se alguma força poderosa estivesse por perto. Você pressente essas coisas? Perguntou Nico. Grover assentiu. Desde a morte de Pan, posso sentir quando algo está errado na natureza. É como se meus ouvidos e meus olhos ficassem mais aguçados quando estou no meio da vida selvagem. Bem, comecei a farejar o rastro. Havia um homem com um sobretudo preto e caminhando pelo parque, e percebi que ele não tinha sombra. Estávamos no meio de um dia de sol, e ele não fazia sombra, e parecia tremeluzir ao andar. Como uma miragem? Perguntou Nico. É, concordou Grover, e sempre que passava pelos humanos... Os humanos desmaiavam, completou Nico. Se enroscavam e adormeciam.
Isso mesmo. E depois que ele passava, eles se levantavam e seguiam seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Olhei para Nico. Você conhece esse cara de preto? Receio que sim, disse Nico. Grover, o que aconteceu? Segui o sujeito. Ele ficava olhando os edifícios em torno do parque, como se estivesse fazendo estimativas ou algo assim. Uma mulher passou correndo por ele, caiu enroscada na calçada e começou imediatamente a roncar. O homem de preto pôs a mão na testa dela, como se estivesse verificando sua temperatura. Então continuou andando. A essa altura, eu já sabia que se tratava de um monstro ou de algo ainda pior. Eu o segui até aquela alameda, até a base de um grande olmo. Estava prestes a convocar algumas dríades para me ajudar a capturá-lo, quando ele se virou e... Grover engoliu em seco. Percy, o rosto dele, eu não conseguia distinguir seu rosto, porque ele ficava mudando. O simples fato de olhá-lo me fez sentir sono. Perguntei, o que está fazendo? Ele respondeu, só estou dando uma olhada por aí. É preciso fazer o reconhecimento de campo antes da batalha. Respondi algo muito inteligente do tipo, essa floresta está sob minha proteção. Você não vai começar nenhuma batalha aqui. E ele riu e disse, tem sorte de eu estar poupando minha energia para o evento principal, seu sátirozinho. Só vou lhe conceder um cochilo. Tenha bons sonhos. E essa é a última coisa que eu me recordo. Nico respirou fundo. Grover, você encontrou o Morfeu, o deus dos sonhos. Tem sorte de ter acordado. 2 meses, gemeu Grover. Ele me pôs para dormir por 2 meses. Tentei entender o que aquilo significava. Agora fazia sentido não termos conseguido fazer contato com Grover por tanto tempo. Por que as ninfas não tentaram acordá-lo? Perguntei. Grover deu de ombros. A maioria das ninfas não é boa com a questão do tempo. 2 meses para uma árvore, isso não é nada. Provavelmente acharam que não havia nada de errado. Precisamos descobrir o que Morfeu estava fazendo no parque, falei. Não estou gostando desse negócio de evento principal que ele falou. Ele está trabalhando para Cronos, disse Nico. Já sabemos disso. Muitos dos deuses menores estão. Isso só prova que vai haver uma invasão. Percy, temos de prosseguir com o nosso plano. Espere, disse Grover. Que plano? Contamos a ele, e Grover começou a puxar com força os pelos da perna. Vocês não estão falando sério, disse ele. O mundo inferior novamente não. Não estou pedindo que você venha, cara. Sei que acabou de acordar, mas precisamos de um pouco de música para abrir a porta. Você toca? Grover pegou a flauta de bambu. Acho que posso tentar. Conheço algumas canções do Nirvana capazes de rachar pedras. Mas Percy, você tem certeza de que quer fazer isso? Por favor, falei. É muito importante. Pelos velhos tempos. Ele choramingou. Pelo que me lembro, nos velhos tempos, muitas vezes, nós quase morremos. Mas tudo bem, vamos lá. Ele levou a flauta aos lábios e tocou uma melodia aguda e animada. As rochas tremeram, algumas estanzas mais e elas se abriram, revelando uma fenda triangular. Espiei lá dentro. Degraus desciam para a escuridão. O ar cheirava a mofo e morte, e trouxe más recordações de minha viagem pelo labirinto no ano anterior. Este túnel, porém, parecia ainda mais perigoso. Levava direto à terra de Hades, e quase sempre essa era uma viagem só de ida. Voltei-me para Grover. Obrigado, acho. Percy, Cronos vai mesmo invadir. Gostaria de poder lhe dar outra resposta, mas sim, vai. Pensei que Grover fosse mastigar sua flauta de tanta ansiedade, mas ele se endireitou e limpou a camiseta com as mãos. Não pude deixar de pensar no quanto ele era diferente do velho e gordo Lenel. Preciso convocar os espíritos da natureza então. Talvez possamos ajudar. Vou ver se consigo achar esse Morfeu. É melhor você dizer a Juniper que está bem. Os olhos dele se arregalaram. Juniper? Ah, ela vai me matar. Ele começou a correr, então voltou em disparada e me deu outro abraço. Tome cuidado lá embaixo. Volte vivo. Assim que ele se foi, Nico e eu acordamos a Sra. O'Leary de seu cochilo. Quando ela sentiu o cheiro do túnel, ficou animada e desceu a escada à nossa frente. Era um espaço bastante apertado. Torci para que ela não ficasse entalada. Não podia imaginar de quanto desentupidor precisaríamos para soltar um cão infernal entalado em um túnel para o mundo inferior. Pronto, perguntou Nico. Vai dar tudo certo, não se preocupe. Ele parecia estar tentando convencer a si mesmo. Olhei para as estrelas, perguntando-me se voltaria a vê-las outra vez. Então mergulhamos na escuridão. Os degraus eram intermináveis, estreitos, íngremes e escorregadios. Estava completamente escuro, exceto pela claridade da minha espada.
Eu tentava ir devagar, mas a senhora O'Leary tinha outros planos. Ela saltitava, latindo feliz. O som ecoava no túnel como disparos de canhões, e deduzi que não iríamos pegar ninguém de surpresa quando chegássemos ao fundo. Nico ficou para trás, o que achei estranho. Você está bem? Perguntei. Tudo bem. O que era aquela expressão em seu rosto? Dúvida? Continue, disse ele. Eu não tinha muita escolha. Segui a Sra. O'Leary para as profundezas. Depois de mais uma hora, comecei a ouvir o som de um rio. Emergimos na base de um penhasco, uma planície de areia vulcânica negra. À direita, o rio Estige jorrava das pedras e estrondeava em uma sequência de cachoeiras. À esquerda, à distância na escuridão, o fogo ardia nas fortalezas de Erebo, os grandes muros negros do reino de Hades. Estremeci. A primeira vez que fora ali tinha 12 anos, e só tive coragem de ir adiante porque estava na companhia de Annabeth e de Grover. Nico não seria tão útil nesse aspecto da coragem. Ele mesmo parecia pálido e preocupado. Apenas a Sra. O'Leary estava feliz. Ela correu ao longo da praia, escolheu aleatoriamente o osso de uma perna humana e voltou brincando. Deixou o osso cair a meus pés e esperou que eu o atirasse. Talvez mais tarde, garota. Olhei para as águas escuras, tentando reunir coragem. Então, Nico, o que fazemos agora? Primeiro, precisamos passar pelos portões, disse ele. Mas o rio está bem aqui. Preciso buscar uma coisa, disse ele. É o único jeito. E saiu andando imediatamente. Franzi a testa. Nico não havia mencionado nada sobre passar pelos portões. Mas, agora que estávamos ali, eu não sabia mais o que fazer. Relutante, eu segui ao longo da praia em direção aos grandes portões negros. Filas de mortos postavam-se diante dos portões, esperando para entrar. Deveria ter sido um dia intenso de funerais, pois até mesmo a fila de morte fácil estava congestionada. Au! Latiu a Sra. O'Leary. Antes que eu pudesse detê-la, ela correu na direção do posto de inspeção de segurança. Cérbero, o cão de guarda de Hades, surgiu das sombras. Um Rottweiler de 3 cabeças tão grande que fazia a Sra. O'Leary parecer um poodle toy. O Cérbero é meio transparente, de modo que é muito difícil vê-lo até ele estar perto o suficiente para matar você. Mas ele agia como se não estivesse nem aí para nós. Estava ocupado demais dizendo oi para a Sra. O'Leary. Sra. O'Leary, não, gritei, não cheire. Ah, cara! Nico sorriu, então olhou para mim e sua expressão ficou séria outra vez, como se tivesse lembrado de algo desagradável. Venha, não vamos nos causar problemas na fila. Você está comigo. Eu não gostava nada daquilo, mas passamos despercebidos pelos espíritos maléficos da segurança e entramos nos campos dos asfódelos. Tive de assoviar 3 vezes até que a Sra. O'Leary deixasse o cérebro e viesse correndo atrás de nós. Atravessamos os campos de grama negra, pontilhados de choupos também negros. Se eu de fato morresse em alguns dias, como dizia a profecia, poderia terminar naquele lugar para sempre, mas tentei não pensar nisso. Nico caminhava penosamente à frente, levando-nos cada vez para mais perto do palácio de Hades. Ei, disse eu, já passamos pelos portões, aonde nós... A Sra. O'Leary rosnou. Uma sombra surgiu do alto. Algo escuro, frio e com cheiro de morte, que desceu num mergulho e pousou no alto de um choupo. Infelizmente, eu a reconheci. Tinha um rosto enrugado, um chapéu de tricô azul horrível e um vestido de veludo amarrotado. Asas de morcego que pareciam de couro projetavam-se das suas costas. Os pés tinham garras afiadas e em suas mãos, com garras de bronze, ela segurava um chicote flamejante e uma bolsa de mão com estampa de Paisley. Senhora Dodds, falei. Ela mostrou as presas. Bem-vindo, querido. Suas 2 irmãs, as outras fúrias, também desceram e pousaram perto dela, nos galhos do choupo. Conhece a Lectó? Perguntou Nico. Se você se refere à bruxa do meio, sim. Ela foi minha professora de matemática. Nico assentiu, como se isso não o surpreendesse. Ele ergueu os olhos para as fúrias e respirou fundo. Fiz o que meu pai pediu. Leve-nos para o palácio. Meu corpo se retesou. Espere um pouco, Nico. O que você... Desculpe-me, mas essa é minha nova pista, Percy. Meu pai me prometeu informações sobre minha família, mas ele quer ver você antes de irmos ao rio. Lamento. Você me enganou.
Eu estava tão furioso que não conseguia pensar. Investi contra ele, mas as fúrias foram rápidas. Duas delas desceram e me agarraram pelos braços. A espada caiu de minhas mãos e antes que eu me desse conta, estava pendurado a 20 metros do chão. Ah, não lute, querido. Minha antiga professora de matemática cacarejou no meu ouvido. Eu odiaria deixá-lo cair. A senhora O'Leary latia zangada e pulava tentando me alcançar, mas estávamos alto demais. Diga à senhora O'Leary que se comporte, avisou Nico. Ele pairava no ar perto de mim, nas garras da terceira fúria. Não quero que ela se machuque, Percy. Meu pai está esperando. Ele só quer conversar. Eu queria dizer à senhora O'Leary que atacasse Nico, mas isso não teria servido para nada. E Nico estava certo em relação a uma coisa. Minha cadela poderia se machucar caso se envolvesse em uma briga com as fúrias. Trinquei os dentes. Senhora O'Leary, desça. Está tudo bem, garota. Ela choramingou e ficou andando em círculos, os olhos voltados para o alto, me observando. Muito bem, traidor, grunhei para Nico. Você tem a sua presa. Leve-me para o maldito palácio. Alec me soltou como um saco de batatas no meio do jardim. O palácio era um lugar bonito, mas de uma beleza sinistra. Árvores brancas esqueléticas cresciam em bacias de mármore. Canteiros transportavam com plantas douradas e pedras preciosas. Dois tronos, um cor de osso e o outro prateado, erguiam-se na sacada com vista para os campos dos asfódelos. Seria um bom lugar para passar uma manhã de sábado, a não ser pelo cheiro de enxofre e pelos gritos das almas torturadas à distância. Guerreiros esqueléticos guardavam a única saída. Vestiam-se como soldados americanos, com uniformes esfarrapados de combate no deserto, e carregavam fuzis M16. A terceira fúria depositou Nico ao meu lado. Então, as três se empoleiraram no alto do trono esqueletal. Resisti ao impulso de estrangular Nico. Elas me impediriam facilmente. Eu teria de esperar para me vingar. Olhei aqueles tronos vazios, esperando que algo acontecesse. Então, o ar tremulou. Três figuras surgiram. Hades e Perséfone em seus tronos, e uma mulher mais velha, de pé entre os dois, pareciam estar no meio de uma discussão. Disse a você que ele era um vagabundo, dizia a mais velha. Mãe, replicou Perséfone. Temos visitas, rugiu Hades. Por favor. Hades, um dos deuses de quem eu menos gostava, alisou seu manto negro, que era coberto de rostos aterrorizados dos malditos. Ele tinha a pele pálida e os olhos intensos de um louco. Percy Jackson, disse com satisfação. Finalmente. A rainha Perséfone me observou com curiosidade. Eu a tinha visto uma vez no inverno, mas agora, no verão, parecia uma deusa totalmente diferente. Tinha cabelos pretos lustrosos e olhos castanhos calorosos. Seu vestido tremeluzia com várias cores. A estampa de flores do tecido mudava e florescia. Rosas, tulipas, madressilvas. A mulher de pé entre eles, obviamente, era a mãe de Perséfone. Tinha o mesmo cabelo e os mesmos olhos, mas parecia mais velha e severa. Seu vestido era dourado, da cor de um campo de trigo. O cabelo estava trançado com palha seca e me lembrava uma cesta de vime. Imaginei que ela estaria em sérios apuros se alguém ao seu lado acendesse um fósforo. Bufou a mulher mais velha. Semideuses, só nos faltava essa. Ao meu lado, Nico se ajoelhou. Desejei ter a minha espada para poder decepar sua cabeça idiota. Infelizmente, contra a corrente ainda devia estar caída em algum lugar dos campos. Pai, disse Nico, fiz o que o senhor pediu. Demorou bastante, resmungou Hades. Sua irmã teria feito melhor. Nico baixou a cabeça. Se eu não estivesse tão furioso como um traidorzinho, teria sido uma pena. Olhei, feroz, para o deus dos mortos. O que você quer, Hades? Conversar, é claro. O deus retorceu a boca em um sorriso cruel. Nico não lhe falou. Então, toda essa busca era uma mentira. Nico me trouxe até aqui embaixo para que eu fosse morto. Ah, não, disse Hades. Receio que Nico tenha sido bastante sincero em relação a querer ajudá-lo. O garoto é tão honesto quanto obtuso. Eu simplesmente o convenci a tomar um pequeno atalho e trazer você aqui primeiro. Pai, disse Nico, o senhor prometeu que nada de mal aconteceria a Percy. Disse que se eu o trouxesse, o senhor me contaria sobre meu passado, sobre minha mãe. A rainha Perséfone suspirou dramaticamente. Podemos, por favor, não falar sobre aquela mulher na minha presença? Desculpe, minha bombinha, disse Hades. Tive de prometer alguma coisa ao garoto.
A mulher mais velha pigarreou exageradamente. Eu avisei, filha. Esse canalha do Hades não presta. Você poderia ter se casado com o deus dos médicos ou o deus dos advogados, mas não, tinha de comer a romã. Mãe, e se enfiar aqui no mundo inferior? Mamãe, por favor. E cá estamos nós, em pleno agosto, e você por acaso vai para casa como deveria? Você alguma vez pensa em sua pobre e solitária mãe? Deméter! Gritou Hades. Já chega, você é uma hóspede em minha casa. Ah, isto é uma casa? Perguntou ela. Chama essa espelunca de casa? Faz minha filha viver nesse lugar escuro, úmido. Eu já lhe disse, cortou Hades, rangendo os dentes. Está havendo uma guerra no mundo lá em cima. Você e Perséfone estão melhores aqui comigo. Com licença, intervim. Mas se você vai me matar, pode ir em frente de uma vez? Os três deuses olharam para mim. Bem, esse aí tem atitude, observou Deméter. De fato, concordou Hades, eu adoraria matá-lo. Pai, disse Nico, o senhor prometeu. Marido, já falamos sobre isso, repreendeu Perséfone. Você não pode sair por aí incinerando todos os heróis. Além disso, ele é corajoso. Eu gosto disso. Hades revirou os olhos. Você gostava daquele camarada Orfeu também. Olhe no que deu aquilo. Deixe-me matá-lo, só um pouquinho. Pai, o senhor prometeu, exclamou Nico. Disse que só queria falar com ele. Disse que se eu o trouxesse, explicaria. Hades olhou-o com ar ameaçador, alisando o amarrotado de seu manto. E é o que eu vou fazer. Sua mãe, o que posso lhe dizer? Era uma mulher maravilhosa. Ele olhou desconfortável para Perséfone. Perdoe-me, minha querida. Eu quero dizer para uma mortal, é claro. Seu nome era Maria de Ângelo. Ela era de Veneza, mas o pai era diplomata em Washington. Foi onde a conheci. Quando você e sua irmã eram pequenos, aquele era um péssimo momento para ser filho de Hades. A Segunda Guerra Mundial estava fervendo. Alguns gemelos, outros filhos, estavam liderando o lado perdedor. Pensei que seria melhor colocar vocês dois fora de alcance. Foi por isso que nos escondeu no cassino Lotus. Hades deu de ombros. Vocês não envelheceram. Não perceberam que o tempo estava passando. Esperei o momento certo para tirá-los de lá. Mas o que aconteceu à nossa mãe? Porque não me lembro dela. Isso não é importante, respondeu Hades asperamente. O que é? É claro que é importante. E o senhor tinha outros filhos, porque fomos os únicos a ser afastados. E quem era o advogado que nos tirou de lá? Hades rangeu os dentes. Seria melhor você ouvir mais e falar menos, garoto. Quanto ao advogado, Hades estalou os dedos. No alto do trono, a fúria Lectó começou a se transformar. Tornou-se um homem de meia-idade, em terno risca de giz, com uma valise na mão. Ele, parecia estranha e empoleirada no ombro de Hades. Você? Exclamou Nico. A fúria cacarejou. Eu sou muito boa no papel de advogados e professoras. Nico estava tremendo. Mas por que nos libertou do cassino? Você sabe por quê, disse Hades. Esse filho idiota de Poseidon não pode ser o meio-sangue da profecia. Arranquei um rubi da planta mais próxima e o atirei em Hades. A pedra afundou inofensivamente em seu manto. Você deveria estar ajudando o Olimpo, disse eu. Todos os deuses estão lutando contra Tifão, e você fica aqui, sentado, esperando as coisas acontecerem, concluiu Hades. Sim, é isso mesmo. Qual foi a última vez que o Olimpo me ajudou, meio-sangue? Qual foi a última vez que um filho meu foi recebido como herói? Ah, por que eu deveria correr e ajudá-los? Permanecerei aqui, com minhas forças intactas. E quando Cronos vier atrás de você, ele que tente, estará enfraquecido. E meu filho aqui, Nico, Hades olhou com aversão. Bem, ele não é grande coisa agora, eu reconheço. Teria sido melhor se Bianca tivesse sobrevivido. Mas dele mais 4 anos de treinamento. Podemos resistir esse tempo, com certeza. Nico terá 16 anos, como diz a profecia. E então ele tomará a decisão que salvará o mundo. E eu serei o rei dos deuses. Você está louco, falei. Cronos vai destruí-lo, logo depois que terminar de pulverizar o Olimpo. Hades estendeu as mãos. Bem, você vai ter a chance de descobrir meu sangue, porque estará aguardando o término da guerra em minhas masmorras. Não, exclamou Nico. Pai, não foi esse nosso acordo, e o senhor não me contou tudo. Contei tudo o que precisa saber, disse Hades. Quanto ao nosso acordo, conversei com Jackson. Não lhe fiz mal algum, e você obteve a informação que queria. Se quisesse um acordo melhor, deveria ter me feito jurar
precisa comer mais cereal. Mãe, já chega de cereal. Meu senhor Hades, tem certeza de que não podemos deixar esse pequeno herói ir? Ele é tremendamente corajoso. Perséfone revirou os olhos. Não, minha querida, já poupei a vida dele. Isso basta. Eu tinha certeza de que ela iria me defender. A bela e corajosa Perséfone me tiraria dali, mas ela deu de ombros, indiferente. Está bem, o que temos para o café da manhã? Estou morrendo de fome. Cereal, disse Deméter. Mãe, protestou Perséfone, e as duas mulheres desapareceram em um turbilhão de flores e trigo. Não fique tão triste, Percy Jackson, disse Hades. Meus fantasmas me mantêm bem informado sobre os planos de Cronos. Posso assegurar-lhe que você não tinha a menor chance de detê-lo a tempo. Hoje à noite já será tarde demais para seu precioso Monte Olimpo. A armadilha terá sido acionada. Que armadilha? Perguntei desesperado. Se você sabe, faça alguma coisa. Pelo menos me deixe avisar os outros deuses. Você é destemido. Esse crédito eu lhe dou. Divirta-se em minha masmorra. Vamos checar você outra vez daqui a 50 ou 60 anos, disse Hades sorrindo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, relaxado, dormido, descansado. Caso tenha te relaxado, mas você não tenha usado esse vídeo para dormir, eu volto a te lembrar de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito, porque isso me ajuda muito. E se você tiver condições de me ajudar ainda mais, veja os links na descrição do meu Apoia-se e da minha vaquinha online. Sobre o capítulo de hoje, terei todos os panos da minha casa preparados para passar para Nico de Ângelo. A minha casa servimos a Nico de Ângelo. E enfim, né, a gente tem mais coisas sobre a vida do Nico, né, sobre o passado de Nico. E interessante, né, essa questão da Segunda Guerra Mundial, né, já tinha sido falada no primeiro livro, dos filhos, né, dos três grandes, que eram Zeus e Poseidon contra Hades. E a gente sabe qual era o lado perdedor que Hades mencionara, que os filhos dele faziam parte, né? Pelo menos sabendo um pouco de história, a gente sabe quem que perdeu a Segunda Guerra Mundial. Mas meio tenso. Mas enfim, né? Para Nico, a gente não passa pano pra Hades, mas pro Nico a gente passa porque sim. No mais, eu acho que eu vou ficando por aqui. Até semana que vem com mais um vídeo. Porque o soninho vem chegando. O soninho chegou.